do Mucê, local onde se concentravam os marcelinos, cangaceiros do Cariri, que foram fuzilados em 1928, no Alto do Leitão, em Barbalha, por ordem de desembargador Moreiro Rocha, presidente do Ceará na época. Muito obrigado. Essa placa aqui, ela faz um pequeno recorte da história. Como Micaela já leu aqui tinha um grupo de cangaceiros chamado os Marcelinos. Quando a gente fala em cangaceiro, quais os cangaceiros principais que vocês lembram? Lampião, quem mais? Maria Bonita, é isso mesmo. Gente, Lampião e Maria Bonita eram os mais conhecidos, né? Corisco e Dadá. Mas aqui em Barbalha tinha esse grupo chamado os Marcelinos. E eles, gente, eles ficavam aqui, aqui nessa região aqui, entre Caldas e Riacho do Meio, até a Chapada do Araripe. E a gente sabe que os cangaceiros, antigamente, eles faziam desordem, né? Saqueavam, roubavam, sequestravam e outras coisas. E o que acontece? Eles cobravam pedágio de quem vinha do Pernambuco para chegar aqui, no Ceará. E além dos roubos, né, que aconteciam e os saques. Mas como é que é a história dos cangaceiros? Vou fazer um resumo bem rápido. Aqui em Barbalha, antigamente, tinha um senhor que estava aqui na feira pública de Barbalha, com sua peixeirazinha, e o delegado tomou a peixeira dele, bateu nele, né, da feira pública, no meio de todo mundo, e isso foi um grande afronto para o homem sertanejo. Ele, revoltado, voltou para a sua comunidade, lá na sua família, e relatou o que aconteceu. Então, os seus familiares e algumas pessoas ali muito próximas a eles se sensibilizaram com a história e resolveram vingar. E o que fizeram? Mataram o delegado da época, que era chamado delegado Ioiô. A partir do momento que eles matam o delegado, eles ficam sendo fora da lei. E quando eles ficam sendo fora da lei, eles se juntam um grupo ali para formar esse grupo de cangaceiro. Como eram alguns familiares, eles ficaram conhecidos como os Marcelinos. E o final do cangaço, vocês sabem que foi muito triste e feio, né? O bando de Lampião, quando eles foram pegos, o que é que aconteceram com ele? O que é que o policial fizeram com eles? Ó, cortaram a cabeça deles, né? Vocês veem saindo dos livros de história, todas as cabeças dos cangaceiros. E era dessa forma que acontecia com esses bandos. E esse aqui, ó, não foi diferente. Eles foram capturados pela ordem do desembargador Moreira Rocha, que era como se fosse o presidente do Ceará, o governador na época, né? E ele mandou prendê-los. E ou vivos ou mortos. Então eles foram pegos, né? Foram pegos ainda em vidas, aqui a maioria. Teve um que foi pego aqui, levaram para a cidade, né? Morto, pendurado numa vara, chamada coivara. E os demais foram pegos em outro momento aqui e levados lá para a cadeia pública de Barbalha, antiga cadeia, que hoje é a Escola de Saberes, que fica ali na Praça da Estação, né? Que é o antigo Palácio 3 de Outubro. E eles, quando foi nesse ano aqui, ó, 1928, eles foram tirados da cadeia pública de Barbalha com o pretexto de serem julgados, né? Iam levar para Fortaleza. Só que ia levar para o Crato, do Crato levava no trem para Fortaleza e lá ia ser julgados. Só que o que acontece? Numa estradazinha entre Barbalha e Crato, numa localidade chamada o Sítio Alto do Leitão, eles foram interceptados pelos policiais, que era conhecido a volante na época, com pá e enxada. Isso para que eles pudessem cavar as próprias covas. E assim eles fizeram, né? Cavaram as suas covas e foram mortos pelos policiais e enterrados um por um. E esse fato ficou conhecido como fuzilamento do Alto do Leitão. E isso repercutiu bastante na época, porque foi um crime de Estado. Porque eles foram, na verdade, acontecer uma queima de arquivo. O que é uma queima de arquivo? Era porque eles, quando fossem julgados, eles chegassem na presença do juiz, eles iam entregar os coronéis que davam apoio e suporte a esse bando. E os coronéis não queriam, né? A gente sabe que naquela época era a época do coronelismo. E assim foi feito, né? O crime ficou conhecido como fuzilamento do Alto do Leitão e teve justamente essa história que passou aí na nossa região, em especial aqui na cidade de Barbalha. E esse bando, os marcelinos, eles ficavam aqui, ó, nessa rocha, aqui na parte de baixo. A gente pode observar que era um local bem seguro, porque tinha essa pedra aqui que protegia, no caso a polícia viesse, atirasse,
e eles ficavam protegidos. E ficava um cangaceiro lá na parte de cima, armado, vendo se vinha alguém. Como o professor Luiz já até falou aí, antecipou lá, que ali era o banheiro das mulheres, e eles ficavam aqui, quando eles estavam com fome, ele pegava uma panela e uma colher e batia no fundo da panela, e o som chegava até a comunidade, onde tinha algumas pessoas da comunidade que sabiam que eles queriam alimentação, e vinha deixar aqui a alimentação para que eles pudessem se alimentarem. Então, essa parte aqui que eu falei aqui, vou resumir para não se estender muito por conta do horário. E eu vou dar uma olhada agora para ver só se não tem abelha. E já vou liberar para que todos possam fazer aqui uma volta aqui circulando nessa rocha. A gente possa fazer também um registro aqui. E vamos seguir agora para as nascentes, tá bem? Outra coisa, a gente tem aqui algumas espécies, como o professor Luiz já vem apresentando, das árvores, né? E essa aqui, como é o nome dessa palmeira, gente? Babaçu, né? O coco babaçu. E desse coco já foi falado que é feito óleo, é retirado a palha para fazer vassoura e outros artesanatos. Além disso aí, existe essa sementinha aqui, ó, que eu peguei. É chamado do mulungu, essa sementinha vermelha. É muito utilizada na confecção de biojoia e os indígenas também fazem muito colar. Ali é o coco babaçu, que a Ana Cláudia tá ali, ó, o mulungu. O coco babaçu in natura, ó. E depois que é transformado em artesanato, olha esse copinho que eu tenho, ó. Eu sempre ando com esse copinho para mostrar. É um artesanato feito aqui na região do próprio coco babaçu. E fica um copinho bem bonito. Gente, agora vou dar uma olhada aqui, a gente vai liberar, a gente vai fazer um registro aqui na Pedra do Morcego para que a gente possa ter esse registro aqui. Gente, né, estamos aqui no Parque Ecológico Riacho do Meio. Neto explicou muito bem sobre a história do fuzilamento dos cangaceiros marcelinos. Então aqui, esse local, a Pedra do Morcego, onde eles se escondiam aqui, o bando dos marcelinos neste lugar. Então aqui está tendo uma aula de campo com os alunos da Rede Pública de Barbalha, alguns alunos. E esse registro aqui para vocês vai ficar gravado para que possa pesquisar e divulgar, compartilhar esse vídeo aqui diretamente aqui do Parque Ecológico Riacho do Meio. Micaele, essa história aqui, você sabia dos marcelinos, do fuzilamento? O que, é que você sabia? Eu já tinha vindo antes com o projeto do Núcleo com a Micaele. Uhum. Eu achei muito interessante. Eles falaram sobre pedras que a gente não conhecia antes e sobre histórias que tem gente que não conhece. Uhum. De qual escola que você é? Lírio Calou. Lírio Calou. Ali é da família das bromeliáceas. Ali é uma espécie de bromélia chamada popularmente como a bananinha da raposa. Ela produz um fruto que é um cacho de banana muito apreciado. Tanto pelos cangaceiros, na época ele não falou, que servia de alimento também. Era uma espécie de, ela coloca um fruto, uma banana, e que é alimento para as raposas aqui. Aqui tem raposa? Estamos na Chapada, nós estamos na... Aninha, essa aula aqui falando sobre a história dos marcelinos tremendo, não foi? Gente, isso devia fazer parte do nosso currículo, porque são histórias do nosso lugar, que se a gente não conhece, não se apropria, poxa, passa despercebido. Isso faz parte de todo um contexto histórico da história de Barbalha. Um luxo essa aula, um luxo. Espero que vocês tenham aproveitado assim, com desejo de saber mais. Como é teu nome? Adrian, Da onde? do Núcleo Cidadania e Adolescência, município de Barbalha. E aí você sabia dessa história dos marcelinos, Sim, alguma sabia coisinha? um pouco. E aí ficou encantada, sua impressão? É interessante saber um pouco sobre a nossa cultura e também a tradição que vem passando entre as famílias e essa história guardada dentro do nosso município. A história dos marcelinos é de suma importância para o contexto do nosso município, que infelizmente não está dentro dos livros didáticos. É verdade. Então a gente precisa se apropriar da história do nosso lugar para desenvolver o sentimento de pertencimento. Se eu não conheço, eu não sei do que se trata. Também não valorizo, consequentemente. Lauzidete, sobre a história dos marcelinos, você ouviu essa aula aqui diretamente aqui do Parque? Olha, minha gente, assim, ela completa todo um contexto de história que eu cresci
aqui ouvindo. Eu sou da região do Barro Vermelho, vizinha da região do Alto do Leitão. Conheci pessoas que eram, por exemplo, filho de um dos Marcelinos. Então, assim, é uma história que completa outra história que eu já conhecia. Então, assim, é fascinante. É emocionante. A nossa cultura, a nossa região tem muita coisa para ser cativado, explorado, conhecido, valorizado. Precisamos cuidar da nossa região e passar adiante essas informações, é muito importante. Gente, então vocês que querem saber mais sobre a história dos Marcelinos, venha para Barbalha saber, venha para o Parque Ecológico Riacho do Meio. Estamos aqui com uma pequena porção de alunos da Rede Pública de Barbalha, onde estão tendo essa aula aqui, olha, diretamente do lugar da pedra onde os Marcelinos se escondiam. Isso é tremendo. Edson Neto, secretário de Cultura Secretaria de Cultura e Turismo. Eu fiquei encantada com toda essa história, já ouvia falar, já fui no lugar lá onde está o túmulo, onde eles foram enterrados ali no no Alto do Leitão. Isso, Fui próximo ao lá Barro Vermelho. e vai ser até um ponto turístico ali, vão fazer todo um investimento para eu ouvir falar. Revitalização. Muito bom passar essa história para os alunos. A emoção sua como professor, trazendo esse conhecimento para os alunos. A gente se sente muito feliz, né, de estar passando o conteúdo, né, o saber que a gente tem para esses alunos. Então é importante também a gente enfatizar a história da nossa região e do nosso município. A gente falou aqui, no local aqui que a gente está, a Pedra do Morcego, né? Então era o local onde ficava o grupo de cangaceiros chamados Marcelinos, e como você falou, existe o local onde eles foram enterrados, né, que lá é o cemitério dos Marcelinos, que foi desapropriado agora pela gestão pública municipal, e se Deus quiser, em breve lá vai estar se formando também o Parque Temático do Cangaço, onde tem todo um roteiro na cidade de Barbalha, incluindo essa história dos cangaços com os Marcelinos. Então vamos acompanhar tudo pelas vias do Cariri, a história, todo esse desenrolar aqui. Muito obrigada pelo carinho de todos, pelas vias do Cariri. Segue a gente também no Instagram, pelas vias do Cariri. Simone Paulucci, diretamente aqui numa aula de campo, Parque Ecológico Riacho do Meio, sabendo um pouco mais da história dos Marcelinos, do fuzilamento, aonde eles se escondiam aqui, a Pedra do Morcego, tá bom? Então, anota essa dica aí para você vir conhecer, se apropriar da história dos Marcelinos, conhecer esse lugar, esse geossítio, Parque Ecológico Riacho do Meio, que fica distante de Barbalha, da sede, 6 quilômetros apenas, aberto diariamente, todos os dias, para você vir visitar, fazer um piquenique. E também habitat do soldadinho do Araripe, ave símbolo ameaçado de extinção, que foi descoberta em 1996 na Gruta do Farias, em Arajara. Até o próximo vídeo, pelas vias do Cariri.